pouco mais de 2 anos e meio de pandemia, muito se descobriu sobre o coronavírus e as vacinas para combatê-lo. O que antes eram grandes pontos de interrogação, hoje a ciência mostrou dados e evidências bem robustas. Agora, a comunidade científica já sabe, por exemplo, como o vírus se espalha, que ele sofre mutações, que as vacinas previnem contra casos graves e também que são necessárias doses de reforço do imunizante. Mas também, ao passo que se descobrem mais respostas, mais perguntas surgem, além daqueles questionamentos que só serão esclarecidos em um futuro não muito distante. Para o episódio desta quinta-feira, o Direto ao Ponto escolheu algumas dúvidas sobre a Covid-19 e foi atrás das respostas. Para isso, conversamos com o epidemiologista Paulo Petri. Eu sou Brenda Fernandes. Eu sou Vitor Figueiró. Sejam bem-vindos. Hoje o Direto ao Ponto vai conversar com o doutor em epidemiologia e mestre da URGS, Paulo Petri. Paulo, obrigado demais pela tua disponibilidade. E o papo é Covid-19, mas a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre as dúvidas que ainda seguem. Depois de praticamente o 3º ano da pandemia, o que a gente já avançou, que a gente sabe que no começo ainda era meio nebuloso, o que continua ainda como dúvida, porque a gente está cada vez mais aprendendo a lidar com esse vírus, a gente está cada vez mais maduro nesse sentido, né? Embora com avanços e retrocessos. E eu separei algumas questões que a gente encontrou, colheu algumas questões na rua, até pesquisas assim na internet mesmo, para ver o que as pessoas mais procuram, e eu conto com a tua inteligência, com o teu conhecimento para nos elucidar o máximo possível. Vou começar com uma simples. Por que algumas pessoas ficam expostas e não pegam o Covid? Bom, Vitor, primeiro agradeço o convite, é um prazer colaborar com o trabalho de vocês. Eu sempre brinco frases de sábios que diz, tem uma frase que eu acho muito interessante, quando se diz que a ignorância gera mais certezas do que o conhecimento. Então, acho, Vitor, essa pergunta é ótima, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que pontuar é que nós não sabemos tudo, né? A ciência, ela avança ao longo dos tempos, descortinando coisas. Eu falo especificamente da saúde, mas poderia ser em geral. E muitas coisas a gente não sabe. E esse vírus, nós já aprendemos muito com ele, mas ainda tem muitas incertezas. Uma delas é essa, que tu pegaste muito bem. É um vírus que não tem um padrão de comportamento muito uniforme. Se tu te deres conta que a Covid pode ser até mesmo sem sintomas em algumas pessoas, ou seja, existem pessoas que contraem o Covid e nem sabem que contraíram, porque não tem sintoma nenhum. A pessoa não tosse, não espirra, não se sente mal. E passa batido isso. E em outros casos, está aí o número de mortes. Nós passamos de 700 mil mortes no Brasil, que é uma coisa absurda, né? Então, lógico que nós sabemos hoje algumas coisas. Existem pessoas com comorbidades, por exemplo, um paciente diabético, um paciente obeso, um paciente cardiopata, ou com o sistema imune suprimido, como HIV/AIDS, ou pacientes oncológicos, esses sofrem mais com a doença. Mas tem algumas pessoas, se nós compararmos, às vezes, indivíduos sem comorbidades, ou até, esqueci de mencionar, os idosos sofrem mais também, a gente não sabe explicar por que alguns não têm sintomas e outros vão a óbito. Então, isso ainda não, a ciência ainda não desvendou esse enigma. Porque, Vitor, a gente tem que considerar que, embora todos os avanços tecnológicos, hoje tudo é muito diferente de 10, 20, 50 anos atrás, a doença é muito recente. Se tu te deres conta, nós chamamos de Covid-19, porque ela foi reportada no final do ano 19.
podemos contar que a gente começou a se deparar com casos na Europa, especialmente, porque a China é muito fechada, nós não temos acesso ao que ocorre lá. Mas na Europa e depois no Brasil, praticamente o segundo semestre de 20. Já havia casos desde o começo, eu sei, mas assim, a gente começou a entender melhor tudo a partir do segundo semestre de 2020. Então, é tudo muito recente. E muitas incertezas permanecem, sem dúvida. Esta é uma delas. Outras das dúvidas que a gente tem escutado bastante é o que mais tem sido comum de sintomas em quem já se vacinou, porque a gente sabe que as vacinas protegem e muito, mas mesmo assim, eventualmente, as pessoas pegam. O que mais tem acontecido? Isso é bom, inclusive, Vitor, de pontuar para os teus ouvintes. A vacina, ela é uma das... é a grande proteção que nós temos contra essas doenças infecciosas, não só o Covid, qualquer outra. Tem um estudo recente de um jornal importante inglês chamado The Lancet, que mostra, com modelos matemáticos, se fez umas contas, nós devemos, em função das vacinas, ter poupado no mundo inteiro mais de 20 milhões de vidas. Então, é uma coisa significativa a proteção da vacina. Mas é importante pontuar que, mesmo vacinado, a pessoa pode ter Covid. O Covid, a vacina não é uma barreira 100% contra a doença. O que ocorre, e por isso tantas vidas foram salvas, é que com a vacina os sintomas se tornam mais leves. Então, hoje, com 85% da população no Rio Grande do Sul, por exemplo, já com 2 doses, quase 60% já a partir de 2 anos com a dose de reforço, e agora a 4ª dose já está disponível, as pessoas têm tido sintomas mais leves, embora ainda morram pessoas. Por exemplo, no primeiro semestre, no Rio Grande do Sul, morreram 3.583 pessoas. É muito, né? Porque, um parênteses, a epidemiologia trabalha com números, mas a gente não pode esquecer que são vidas, são famílias que uma morte é importante se é, enfim, no seio de uma família. Então, ainda morre gente. Felizmente, as vacinas protegeram. E as mortes têm se concentrado nos mais idosos, com o sistema imune suprimido ou comorbidades, e aí vem um alerta nas pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Então, essas pessoas têm tido casos mais complicados, inclusive óbitos. E respondendo especificamente tuas perguntas, a variante, a Omicron, é uma variante que já mudou muito nós já chamamos, veja bem, o Covid, o SARS-CoV-2 de variante original, imagina. Já tem outras tantas que surgiram, Delta, Gama, e agora a Omicron, e as subvariantes da Omicron, elas produzem sintomas como coriza, dor de cabeça, dor muscular, as pessoas às vezes ficam prostradas, como se fosse uma gripe bem forte. Né? Já não é tão comum perda de olfato, a perda de paladar ainda é referida, né? De olfato já quase não, porque esta variante Ômicron ela se concentra agora nas vias aéreas superiores. Por isso ela é mais transmissível. O vírus fica ali entre garganta e narinas e nós expelimos gotículas e aerossóis e ela é mais transmissível. Felizmente, por não descer até os pulmões, ela é menos letal. Mas os sintomas basicamente são esses. Atualmente, se tem preconizado de 5 a 7 dias a partir do surgimento dos sintomas de isolamento, porque, como eu disse, essa variante é altamente transmissível. Então, mesmo que a pessoa não esteja grave, se ela tem o diagnóstico do Covid, convém isolar. Não é? Isso é super importante. E em 7 dias, cessados os sintomas, a pessoa deve, com cuidado, por exemplo, usando máscaras, já pode
sair à rua. Então, hoje já se falou em 15 dias, como tu mesmo lembrou, mas hoje já se trabalha com de 5 a 7, 5 eu acho muito forçado, mas de 7 a 10 dias é o período de isolamento adequado. Se os sintomas cessaram, a pessoa pode já circular, e eu recomendo ainda, e aí não só para quem teve Covid, eu acho que ainda é importante usarmos máscaras em locais fechados, pelo menos, ainda é importante. E esse período de transmissão, quais são os dias? Porque a gente sabe que se calcula esses 10 dias porque aí dentro está o período que é transmissível, mas isso varia. O que é o mais comum de cada um? Isso varia, porque quando a pessoa contrai o vírus, nós chamamos de período de incubação. Existe ali 2 ou 3 ou 4, 5 dias em que a pessoa pode não ter ainda sintomas. Se ela vier a desenvolver, como eu disse, existem aqueles que nem têm sintomas, mas ela já transmite. Então, por isso que essas doenças são de difícil controle. A pessoa circulando numa sala de aula, num transporte público, num ambiente fechado, ela já está transmitindo mesmo sem saber. Então, esse período de 10 dias pós-sintomas é o período de transmissão, tendo em torno de 3 a 5 dias antes dos sintomas, já a pessoa transmite também. Agora eu quero entrar no que tu pontuou antes, que é a questão do uso das máscaras e tal, e a pergunta, e muito se falou nisso até aqui na redação e nas pessoas que a gente ouviu, o que a gente tomava de cuidado no começo, que hoje a gente já sabe que, por exemplo, assim, lavar as embalagens dos alimentos, o uso das máscaras, ventilar os ambientes. O que hoje a gente sabe que é muito mais importante do que determinadas coisas, por exemplo, o uso do álcool gel, que as pessoas chegou a faltar álcool gel em determinado momento, né? O que hoje é o cuidado essencial? É a ventilação dos espaços, mais assim, e o uso das máscaras? Essa lavagem das embalagens ainda faz sentido? Assim, Vitor, a lavagem das embalagens, ela já se mostrou que não tem grande importância. Claro, lavar uma embalagem sempre é bom, porque Sim. Às vezes um produto fica num supermercado, à noite tem barata, pode passar rato, conforme o local de armazenamento. Então, não é demais. Mas para o Covid não é uma coisa importante. Se mostrou desnecessária. As pessoas cuidavam a sola dos sapatos também, isso também se mostrou sem importância. O que segue sendo importante, Vitor, além, claro, das vacinas, que é a primeira coisa, mas depois das vacinas, o uso de máscaras em ambientes fechados. Para tu teres uma ideia, os estudos mostram que o uso de máscaras adequadas, e aí a gente aprendeu que as máscaras de pano têm pouquíssima eficácia, as máscaras são profissionais, aquelas cirúrgicas, que são as mais simples, e aquelas bico de pato, que são as mais eficientes. Então, essas, em ambientes fechados, se a gente pudesse escolher, eu sei que tem uma questão financeira, são mais caras, mas são as ideais. Então, o uso correto de uma máscara adequada, a ventilação dos ambientes e a higiene das mãos. E aí sim, não precisa ser álcool gel, água e sabonete, mas as mãos higienizadas, a máscara e o ambiente ventilado seguem sendo extremamente importantes. E a transmissão, ela acontece preferencialmente pelo ar, pelas superfícies? A preferência do vírus, a transmissão dele é por gotículas de saliva e aerossóis da fala. Por isso a importância da máscara, né? Porque a gotícula de saliva, tu imagina que ela é mais pesada. Se eu estou conversando com alguém e eu vou expelir uma gotícula, ela vai cair, né? Ela é pesada. Mas os aerossóis flutuam. Existem estudos mostrando que os aerossóis flutuam numa peça, num ambiente fechado e não ventilado por bastante tempo. Então, isso é mais dramático. Claro que ao tocar uma gotícula de saliva contaminada e depois colocar a mão no rosto, você pode contrair o vírus.
mas é menos frequente. A principal via de transmissão são as gotículas e os aerossóis da fala. Por isso a importância da ventilação, né? A importância da máscara e da ventilação. Né? A gente sempre recomenda janelas ou portas opostas, que se diz, né? Para o ar circular. Né? Não adianta só uma janela. Você tem que abrir numa parede oposta uma porta, uma janela também. Aí ela circula melhor. Entrando agora mais especificamente nas vacinas, até quando a gente vai tomar, não, até quando não, mas a questão da dose de reforço, quando a gente vai ser dose de reforço, quando a gente vai estar renovando o nosso ciclo vacinal, porque assim como outras vacinas, possivelmente a da Covid-19 perdure aí por um tempo, então queria que tu falasse um pouco sobre isso. Há um consenso internacional hoje de que o vírus veio para ficar. Ele não é um vírus que vai desaparecer. Né? O que se teme é que ele ainda sofra mutações que possam ser mais agressivas. Mas a tendência é que o vírus se torne mais transmissível, porém menos impacto em saúde. Né? Vai se tornar banal a infecção do Covid, vai ser como a gripe sazonal. Eventualmente, nós vamos contrair e passar bem. A mortalidade vai despencar. Mas o que tem acontecido é que os estudos estão mostrando que, independente da dose, depois da vacina, de 4 a 5 meses, as defesas começam a diminuir. Então, se especula que nós vamos ter que nos vacinar 1 a 2 vezes ao ano, né? Independente de já ter feito 2 doses, se é reforço ou não. Mas a ideia é que a gente vai precisar dessas vacinas talvez a cada 6 meses, pelo menos por 1 ou 2 anos ainda, até que a gente tenha esse vírus mais sob controle. Será que em algum momento a nominata assim, vai mudar? Por exemplo, tu mesmo mencionou, agora é a 4ª dose de reforço. Já dá para considerar que está começando um outro ciclo vacinal ou vai seguir sempre no mesmo, com reforço? Eu acho que nós vamos chegar num ponto que a gente vai terminar de falar em reforço, vai ter que se vacinar a cada 6 meses ou 1 ano. Né? Já tem vários estudos, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, já está testando uma vacina spray no nariz, porque ela vai ter mais, inclusive, efeito estando nas narinas para controlar o vírus que tem se propagado mais por essa via. Já tem estudos colocando a vacina da Covid junto com a da gripe sazonal. E talvez o ano que vem a gente vai fazer uma só, que já vai valer tanto para a gripe quanto para o Covid. Né? A evolução tecnológica e científica é uma coisa fantástica, então a gente nem sabe até onde isso vai parar. Mas a ideia é que, atualmente, e tomara que nós não tenhamos nenhuma variante mais perigosa, é que a cada 6 meses a gente provavelmente vai precisar fazer um reforço até que esse vírus, enfim, fique mais estabilizado, produzindo quase nada de morte. E nisso dos reforços, entra algum problema ser de marcas diferentes, as vacinas, assim, laboratórios diferentes? Essa pergunta, Vitor, é ótima e me dá a oportunidade de esclarecer. Vários alunos me perguntam, várias pessoas, quando sabem a minha área, terminam me perguntando. É importante. Nós chamamos de homólogo quando você toma a mesma vacina. E heterólogo, o sistema, quando você varia diferentes vacinas. E esse sistema heterólogo, ou seja, quando você toma vacinas diferentes para o reforço, enfim, para as doses iniciais e depois o reforço, se mostrou mais eficiente. Já os estudos mostram que o organismo fica com defesas mais potentes se você toma vacinas diferentes. É bem interessante isso. Então, nós ainda no Brasil não podemos escolher. Né? A vacina quando a gente vai no posto, é a que tem. E Sim. Todas elas são eficientes. Então, a gente não precisa ficar escolhendo.
Mas se um dia nós pudermos escolher, o ideal será variar as vacinas. Tomar uma vez uma, dali 6 meses uma diferente e assim por diante. Bom, então, para caminhar para o fim, a última pergunta, até a Brenda, que passou o teu contato, já conversou várias vezes contigo, te mandou um abraço também, ela bolou uma simples para ti, que é o que tu acredita que não vai ter resposta sobre a Covid? Um abraço para a Brenda também. Bom, eu acho que com o passar do tempo, nós vamos obter as respostas. Por enquanto, nós não sabemos. Por exemplo, você fez uma pergunta muito inteligente no começo e a gente não sabe responder, porque que alguns são leves e outros podem ir a óbito. Mas a ciência tem se mostrado muito eficaz, né? Se tu te der conta, Vitor, a vacina do Covid estava disponível em 1 ano. Isso é um recorde. A vacina da cachumba, até então, tinha sido a mais rápida desenvolvida pela ciência e ela demorou 4 anos. Né? O HIV, o vírus da AIDS, ainda não tem vacina. E é um vírus que foi descoberto em 1982. Então, hoje, nós temos mais mecanismos, né, com mais tecnologia para elucidar. Eu acho que, com o tempo, nós vamos descobrindo praticamente tudo sobre o Covid. Eu acho que não vai ficar muita coisa para trás, não. Então tá, muito obrigado, professor. Um papo assim, para lá de esclarecedor. Te agradecer demais a disponibilidade. Se possível, mais para frente falaremos de novo aí, sempre nessa toada aí de boas notícias. Obrigado, Vitor. Eu gosto sempre de citar o Ariano Suassuna, né? Que ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e que ele gostaria de ser um otimista esperançoso. Então, vamos pegar essa máxima aí, não vamos ser nem otimista nem pessimista, mas vamos ter esperança que as coisas melhorem, e eu estou sempre à tua disposição. O papo foi agradável, o entrevistador inteligente torna a entrevista mais fácil. Fico sempre à disposição de você. Obrigado, viu? De nada. O Direto ao Ponto desta quinta-feira fica por aqui. Você pode ouvir nos principais tocadores de podcast outros episódios que produzimos ao longo do ano. O episódio de hoje teve a apresentação de Vitor Figueiró e Brenda Fernandes. A edição foi de Aleph Alencar. Até mais!